Boa tarde a todos, professor Davidson aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso, então, de Fundamentos em Cibersegurança da Cisco, ou Cybersecurity Essentials, com o quarto módulo, quarto capítulo, A Arte de Proteger Segredos. Nesse capítulo, basicamente, a gente vai estudar criptografia, controle de acesso e ofuscação de dados, certo? Então, começamos com a criptografia, capítulo 4.1. Criptografia é a ciência de criar e violar os códigos secretos. Criptografia é um modo de armazenar e transmitir dados, desculpem. A criptologia é a ciência, tá? Lembrem disso aqui. Criptologia é a ciência que estuda o uso de códigos secretos, aplicação de criptografia, criação, quebra de códigos. Já a criptografia é o modo de armazenar e transmitir dados de modo que somente o destinatário pretendido possa ler ou processar eles. A criptografia moderna usa algoritmos seguros em relação à computação para nos certificar de que criminosos virtuais não possam comprometer facilmente as informações protegidas. Aí o detalhe aqui é pro facilmente, tá? Todo código é quebrável, alguns levam tempo demais para que possam ser quebrados. Tá? E aí acaba não valendo a pena você levar 8 anos para quebrar o código e conseguir descobrir a senha de uma rede sem fio, por exemplo. O histórico da criptografia começou em círculos diplomáticos há milhares de anos. Mensageiros de cortes reais levavam mensagens criptografadas para outras cortes, de modo que se acontecesse alguma coisa, matassem o mensageiro, pegassem a mensagem, que essa mensagem fosse roubada ou alguma coisa assim, outras pessoas não conseguissem ler o que estava escrito ali. Tá? Não muito tempo depois, os comandantes começaram a usar a criptografia para proteger essas mensagens, beleza? Então, no começo, as mensagens em texto puro, os mensageiros levavam, e depois eles começaram a criar alguma forma de criptografia para proteger essas mensagens. Cada método de criptografia usa um algoritmo específico, uma forma específica de ser criptografado e de ser descriptografado. Esse algoritmo específico a gente chama de código. Tá? O código da criptografia é o algoritmo necessário para criptografar e descriptografar as mensagens. Um código é uma série de etapas, 2, 3, 4, 5, 10 etapas, com cálculos, com substituições, que levam bem definidas, tá? Uma série de etapas bem definidas, usadas para criptografar e descriptografar as mensagens. Há vários métodos para criar um texto codificado: transposição, substituição, senha única. Tá? Alguns desses modos aí. Então, lembrem, criptologia é a ciência, criptografia é o modo. É o utilizar os códigos para guardar as mensagens de maneira oculta. Beleza? Basicamente, nós temos dois tipos de criptografia. São as duas classes de algoritmos, os algoritmos simétricos. Esses algoritmos usam a mesma chave pré-compartilhada para criptografar e descriptografar. É a mesma senha. Minha senha é Cisco123. Então, eu vou usar essa senha para criptografar. Se eu mandar essa mensagem criptografada para algum de vocês, vocês precisam ter a senha única, essa Cisco123, para conseguir descriptografar a minha mensagem. Tá? Isso é importante. O remetente e o destinatário conhecem a chave pré-compartilhada. Já foi trocada por eles de alguma forma, ou pede para o usuário digitar e esse usuário combinou com outro usuário, antes de qualquer comunicação criptografada começar. Se um dos dois não tiver a senha, não há conversa. Beleza? Assimétricos, os algoritmos assimétricos, usam uma chave para criptografar
uma chave para criptografar e outra chave diferente para descriptografar. Isso aqui é muito importante para a gente, tá? A gente já vai ver por quê. Uma chave é pública, todos têm acesso, e outra chave é privada. Somente o cara que vai criptografar tem essa chave. Em um sistema de criptografia com chave pública, qualquer pessoa pode criptografar uma mensagem usando a chave pública do destinatário, mas o destinatário é o único que pode descriptografar usando a chave privada, tá? Então, vocês 100 podem ter a minha chave pública. Vocês 100 podem mandar mensagem para mim. Mas mesmo que um de vocês mande para o outro criptografado com a minha chave pública, vocês não vão conseguir descriptografar. Porque para descriptografar precisa da minha chave, que vocês não têm. Tá? Então, isso é importante a gente entender a diferença. Então, o destinatário é o único que pode descriptografar usando a chave privada. As partes trocam mensagens seguras sem precisar compartilhar uma chave de maneira prévia. Algoritmos assimétricos são mais complexos, eles são mais difíceis de desenhar, de escrever, e usam muito mais recursos e são mais lentos para executar. Beleza? Então, dois tipos, simétricos e assimétricos. E aí, nós temos alguns processos de criptografia simétrica. Algoritmos simétricos usam chaves pré-compartilhadas, um método também conhecido como criptografia com chave privada. Tá? Criptografia com chave privada. Vários sistemas de criptografia usam esse tipo de criptografia. É quase um trava-língua esse negócio aí. Alguns padrões de criptografia comuns que usam criptografia simétrica. Então, olha lá. Aqui é interessante vocês lembrarem, darem uma lidinha, porque isso pode cair na prova. Selecione o algoritmo que usa criptografia de chave simétrica. Um desses e 3 do outro. Tá? E aí você vai ter que escolher um, ou dois, ou 3 deles. 3Ds, ou Ds triplo, Digital Encryption Standards, é uma cifra de bloco, a gente já vai descobrir o que significa isso, simétrico com tamanho de bloco de 64 bits, que usa uma chave de 56 bits. O triplo descriptografa 3 vezes os dados e usa uma chave diferente para, no mínimo, uma das 3 passagens. Então, ele criptografa 3 vezes, 2 vezes com uma senha e a terceira vez, ou a segunda, ou a primeira, com uma senha diferenciada para garantir, né, uma segurança maior, fornecendo dessa forma um tamanho de chave cumulativa de 112 a 168 bits. 112 se usar 2 chaves, 168 bits se usar as 3 chaves, porque pode ser feito cada uma das passadas com uma chave diferente. Tá? Ideia: o algoritmo de criptografia de dados internacional usa blocos, também é um algoritmo de criptografia em blocos de 64 bits e chaves de 128. Então, reparem que a chave, no caso do IDEA, é muito maior do que a chave do 3Ds. Isso quer dizer que, em teoria, a descriptografia ou a quebra dessa criptografia é muito mais demorada e precisa de muito mais recursos do que para quebrar uma chave 3Ds. Tá? O IDEA realiza 8 transformações em cada um dos 16 blocos, que resultam na divisão de cada bloco de 64 bits. Ou seja, ele pega 64 bits, quebra em blocos menores e faz 8 transformações nesses blocos, embaralhando eles para dar o resultado final. O IDEA substituiu o DES, então o 3Ds agora não é mais utilizado, foi substituído pelo IDEA, e o PGP usa, que é uma forma de criptografia bem utilizada no mundo, utiliza a criptografia do IDEA. Tá? AES é hoje um dos mais utilizados no mundo para comunicação. Advanced Encryption Standard tem um tamanho de bloco fixo de 128 bits, bloco maior, com um tamanho de chave configurável de 128, 192 ou 256 bits. Reparem que no caso do AES, a chave de 256 bits é maior do que qualquer outra, tá? Maior mesmo do que a compartilhada aqui, a acumulativa de 168 bits da 3Ds.
O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, aprovou esse algoritmo em dezembro de 2001. O governo norte-americano usa o AES para proteger as informações confidenciais. Então, olha só, utilizada por quem? Governo norte-americano, para proteger as informações confidenciais. E aí nós temos processos de criptografia assimétrica, que é aquela de chave pública, utiliza uma chave de criptografia que é diferente da chave usada para descriptografar. Um criminoso não pode calcular uma chave de descriptografia baseada no conhecimento da chave de criptografia, e nem vice-versa. Então, se o cara tem a minha chave pública, ele não consegue chegar na minha chave privada de forma alguma. Não tem nada a ver, não tem cálculo, não tem soma, não tem nada que chegue na minha chave privada, o que é importante porque é a chave privada que garante que só eu vou conseguir receber essa mensagem, tá? Em qualquer período razoável. Talvez ele consiga chegar num resultado desse, mas não vai ser em um período razoável. Os algoritmos assimétricos incluem RSA, River-Shamir-Adleman, usa um produto de dois números primos muito grandes, com o mesmo comprimento entre 100 e 200 dígitos. Os navegadores usam RSA para estabelecer uma conexão segura. Tá? Então, ele usa aí dois números primos, o produto entre eles, como base da criptografia. Diffie-Hellman fornece um método de troca eletrônica para compartilhar a chave secreta. Tá? Então, ele tem um meio de permitir o compartilhamento da chave secreta se for necessário. Os protocolos seguros, como o SSL, Secure Sockets Layer, o TLS, Transport Layer Security, o SSH, Secure Shell, e o IPsec, Internet Protocol Security, usam Diffie-Hellman. Pessoal, importante, Diffie-Hellman, usado por vários dos protocolos, SSL, TLS, SSH e IPsec, hoje em dia. Tá? El-Gamal usa o padrão do governo dos Estados Unidos para assinaturas digitais. É de uso gratuito porque ninguém detém sua patente. Ele é um padrão aberto e é utilizado até hoje para assinaturas digitais no governo americano, por exemplo. ECC, criptografia de curva elíptica, usa curvas elípticas como parte do algoritmo. Nos Estados Unidos, a NSA, Agência Nacional de Segurança, usa o ECC para geração de assinatura digital e troca de chaves, tá? Bem diferente do ECC de correção, de detecção de erro de memória, Error Correction Code, tá? Não confundam. Criptografia ECC é diferente do Código de Verificação de Erros ECC, tá? E é utilizada pela Agência Nacional de Segurança Americana. E aí nós temos a comparação desses tipos de criptografia, porque é importante que a gente saiba dizer quais são as diferenças. É importante que a gente não saiba só para nós, a gente saiba dizer quais são as diferenças entre esses métodos de criptografia, assimétrica e assimétrica. Os sistemas de criptografia simétrica são mais eficientes e podem lidar com mais dados. Por quê? Porque a chave é compartilhada entre esses dois, o algoritmo é menos complexo, e aí você consegue lidar com mais dados, com dados maiores, com mais informações. No entanto, os sistemas de gerenciamento de chave com criptografia simétrica são mais problemáticos e difíceis de gerenciar, porque ambas os cantos precisam ter a mesma senha. Se alguém capturar essa senha enquanto ela está trafegando, fudeu. Que aí a pessoa tem a senha que é usada para criptografar e para descriptografar. Ela pode mandar mensagens se passando por algum dos dois, por exemplo, ou ela pode receber essas mensagens e ler elas sem problema algum. Tá? Já a criptografia assimétrica é mais eficiente na proteção da confidencialidade de pequenas quantidades de dados. E seu tamanho torna mais segura para tarefas como troca de chaves eletrônicas, que é uma pequena quantidade de dados, em vez de criptografia de grandes blocos de dados. Por quê? Porque eu guardo a minha chave de descriptografia. Eu vou mandar para vocês a chave de criptografar. Vocês têm essa. Mas se um de vocês criptografar alguma coisa para mim, os outros que têm a chave só de criptografia não conseguem descriptografar.
só eu consigo descriptografar, porque só eu tenho a chave de descriptografia. Tá? 3 tigres tristes. Só eu tenho a chave de descriptografia. Beleza? Então, diferença. Simétrica consegue lidar com dados maiores, com mais eficiência, gastando menos recurso, menos tempo. Vulnerável porque a chave tem que trafegar de alguma forma. Nem que seja eu ligando para você e dizendo, ó, a chave é Davidson123, beleza? Beleza. Compartilhamos a chave. Mas de alguma forma a chave tem que chegar de uma ponta a outra. Agora, a assimétrica não é tão boa para lidar com dados tão grandes porque os seus cálculos são mais complexos. Mas a minha chave fica guardada. A outra eu posso publicar para quem quiser. Agora, a chave de leitura só eu tenho. Entenderam a diferença? Conseguem diferenciar se for preciso? Então, olha só. Mensagem de texto simples, chavinha para criptografar, um texto bagunçado. Chavinha para descriptografar. Tá? Se essa chave for igual a essa, nós estamos tratando de um algoritmo simétrico. Se essa chave for diferente dessa aqui, é um algoritmo assimétrico. Beleza? É um pouco chato, pessoal. Eu não gosto de cobrar isso. Eu não cobraria se fosse uma prova que eu faço. Mas tem questões na prova que cobram alguns nomes desse. Por exemplo, qual é a criptografia usada pelo protocolo SSH? Eles têm que responder que é Diffie-Hellman. Tá? Qual é a criptografia usada pela Agência Nacional de Segurança? É a ECC. Beleza? Então, deem uma atençãozinha especial para esses dois slides. Esse e esse. Tá? Porque isso cai nas provas aí de vocês. E aí nós temos aplicações. E aplicações para criptografia é o que não falta. São várias aplicações para os algoritmos simétricos ou assimétricos, cada um com sua aplicação melhor para uma coisa ou para outra. Um token gerador de senhas de uso único é um dispositivo de hardware, aqueles tokenzinhos de banco que fica gerando senha a cada minuto, ou a cada hora, ou a cada dia. É um dispositivo de hardware que usa uma criptografia para gerar uma senha única. Uma única senha é uma cadeia de caracteres numérica ou alfanumérica gerada automaticamente que autentica um usuário para uma transição de uma sessão somente. O número muda, por exemplo, a cada 30 segundos. Cada 30 segundos ele gera uma chave diferente. A senha de sessão aparece em um visor e o usuário insere a senha. Tá? O setor de pagamento eletrônico ainda usa o 3Ds. Sistemas operacionais usam o DES para fazer a proteção de arquivos e dados do sistema com senhas. A maioria dos sistemas de arquivo de criptografia, como o NTFS, se você ligar a criptografia na tua partição NTFS, ele vai utilizar o AES para fazer essa criptografia, que é, lembrando, simétrico. Por quê? Porque é para criptografar um HD inteiro. Eu não posso ter uma assimétrica, que não é tão eficiente para este fim. Tá? 4 protocolos usam algoritmos de chave assimétrica. Tá? Internet Key Exchange, IKE, é um componente fundamental das redes virtuais privadas IPsec, tá? VPNs, por exemplo, usa o IKE para fazer a troca de chaves através da internet de uma forma segura, que não seja captável por outro. O SSL, que é o Secure Socket Layer, uma forma de implementar criptografia em um navegador web ou coisas assim, também utiliza chaves assimétricas. Secure Shell SSH é um protocolo que fornece conexão de acesso remoto seguro a dispositivos de rede. Tá? Então, SSH também usa chave assimétrica. Pretty Good Privacy, PGP, também utiliza algoritmo de chave assimétrica. Tá? Um programa de computador que fornece privacidade criptográfica e autenticação para aumentar a segurança de comunicações por e-mail. Beleza? Então, lembrem-se disso. 4 exemplos de protocolos que usam algoritmos de chave assimétrica. Uma aplicação aí, uma rede VPN, é uma rede privada, tá? Virtual Private Network, é uma rede privada que usa uma rede pública para trafegar.
ou seja, os dados passam através da internet, mas de uma maneira oculta, criptografada. Geralmente é a internet, tá? Para criar um canal de comunicação seguro. Quer dizer, mesmo que alguém consiga capturar essas informações, elas estão criptografadas com senha. Uma VPN conecta dois endpoints, como dois escritórios remotos pela internet, com o objetivo de formar essa conexão. As VPNs usam IP Security, IPsec. O IPsec é um conjunto de protocolos, tá? Desenvolvido para obter serviços seguros pelas redes. Os serviços de IPsec permitem a autenticação, integridade e controle de acesso e confidencialidade. Tudo que a gente estudou no capítulo, no módulo anterior. Tá? Autenticação, integridade, controle de acesso e confidencialidade. Com a IPsec, os sites remotos podem trocar informações entre si. Os lugares remotos podem trocar informações entre si, criptografadas e verificadas. Tá? Os dados em uso são uma preocupação cada vez maior para várias empresas. Isso é uma grande realidade. Tá? Se vazarem dados de algumas empresas aí, elas iriam à falência, quase que com tranquilidade. E ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente tem uma quantidade cada vez maior de dados vazando. A gente tem visto notícias de vazamento de dados estarrecedores, por dizer assim, aí no Brasil. Tá? No Brasil e no mundo também, não é só. Não dá para pintar só o Brasil com esses problemas aí, não. Quando em uso, os dados não têm mais proteção porque o usuário precisa abrir e alterar os dados. Então, quando os dados estão em uso, não em tráfego, quando eles estão em uso, não tem mais essa proteção da VPN porque eles já foram recebidos, descriptografados e passados para o usuário usar. A memória do sistema guarda os dados em uso e pode conter dados confidenciais, inclusive com a chave da criptografia, lá na memória RAM do computador. Tá? Se danificarem os dados de uso, os criminosos terão acesso aos dados inativos e aos dados em movimento. Tá? Então, caso ocorra algo que consiga fazer uma brecha aí dos dados em uso e capturar, por exemplo, a chave de criptografia, aí isso se tornaria um problema, porque os criminosos teriam acesso aos dados em trânsito, por exemplo, poderiam capturar e descriptografar se eles conseguissem essa chave de criptografia. Tá? E aí nós temos o controle de acesso. Controle de acesso, existem algumas formas de controle de acesso, porque existem algumas formas de acesso. Tá? Primeira delas, e muito importante nas redes, queiram ou não, é o controle de acesso físico. Se eu deixo o cara entrar no meu data center sem nenhuma restrição, ele não precisa, para destruir meus dados, ele não precisa ter senha, ele não precisa ter nada. Ele precisa ter uma garrafinha d'água. Ele precisa ter um bom chute ou alguma coisa assim. Ele desliga tudo, joga tudo no chão e acabou. Então, o controle de acesso físico é extremamente importante e é composto de barreiras reais implantadas para evitar o contato direto com os sistemas. Não com o software, mas com o sistema em si, o conjunto software-hardware. Tá? A meta é prevenir que usuários não autorizados acessem fisicamente as instalações, equipamentos e outros ativos organizacionais. O controle de acesso físico determina quem pode entrar ou sair, onde pode entrar ou sair e quando podem entrar ou sair. Tá? E aqui envolve também a questão das políticas de acesso físico e do treinamento também englobar esse tipo de controle de acesso. O que faz quando alguém vem visitar a minha empresa? Ele pode ficar andando para lá e para cá? Não, ele não pode. Tem gente andando para lá e para cá? Tem. Então tem dois problemas. Tá? Eu estou com problema de política de entrada e saída ou de visitas. Eu estou com problema de controle de acesso. Certo? Treinamento dos meus usuários, eu preciso refazer esses passos para quê? Tá visitando? Tá. Então, ó, você, João, vai acompanhar eles durante a visita. Quando eles terminarem a visita, você deixa eles para fora da área restrita. Beleza? Beleza. Essa é a minha política. Meu funcionário foi treinado para isso. Logo, erros não deveriam ocorrer. Controle de acesso lógico. Agora a gente começa a falar de lógica. Soluções de hardware ou software usadas para gerenciar acesso aos recursos e a sistemas. Essas soluções baseadas em tecnologia incluem ferramentas e protocolos
que os sistemas de computador usam para identificação, autenticação, autorização e uma coisa muito importante, responsabilidade. Vazou, quem que eu vou responsabilizar? Quem que eu processo? Quem que vai pagar o prejuízo? Certo? Então, isso é muito importante. E o controle de acesso administrativo, políticas e procedimentos definidos pela empresa para implementar e aplicar todos esses aspectos de controle de acesso não autorizado. Tá? Então, acesso não autorizado, o que acontece? É o acesso administrativo que deve definir. Os controles administrativos focam em práticas pessoais, olha que legal. Mesma coisa que nós vimos lá atrás, tá? Controle de acesso administrativo focam em práticas pessoais e de negócios. Treinamento, definição de políticas, compra de equipamentos, colocar barreira, não sei. Tá? É a responsabilidade administrativa desse controle de acesso. E aí nós temos controle de acesso obrigatório, restringe as ações que uma pessoa pode executar em um objeto. O indivíduo pode ser um usuário ou um processo, pode ser um programa tentando acessar os dados. Pode ser um programa não autorizado tentando acessar o banco de dados de financeiro, que ele não pode. E aí, tem algum problema, ele não pode acessar. Um objeto pode ser um arquivo, uma porta, um dispositivo de entrada e saída, ou o que for. Uma regra de autorização reforça se o indivíduo pode ou não. Acesso obrigatório, sim ou não. Pode acessar ou não. Tá? Já no controle de acesso discricionário, DAC, concede ou restringe acesso ao objeto que é determinado pelo proprietário do objeto. Os controles são discricionários, pois o proprietário de um objeto com determinadas permissões de acesso podem concedê-las a outro indivíduo. Ah, o teu sistema quer acessar as informações sobre os dados financeiros? Beleza, você pode acessar, mas não 100%. Você pode acessar apenas para leitura e nunca para gravação. Discricionário. Não posso gravar. Tá? Então, isso é algo importante. E aí nós temos o controle de acesso por função, que baseia-se na função do sujeito. Funções são funções de trabalho em uma empresa. Todos os funcionários da contabilidade podem acessar os dados financeiros. Todos os funcionários do marketing não podem, tá? Baseado por função. As funções específicas necessitam de permissões para realizar determinadas operações. Os usuários têm permissões pelas funções que exercem. O RBAC pode funcionar em uma combinação de uma ou de outra. Tá? Uma função tem acesso negado, outra função tem acesso discricionário. Pode fazer algumas coisas e outras coisas não. Tá? Então é importante saber. E controle de acesso baseado em regras. Usa a lista de controles de acesso, as famosas ACLs dos firewalls de rede, aí, controles de rede, para ajudar a determinar a concessão de acesso. Uma série de regras está contida na ACL, conforme mostrado na figura que não existe. Tá. Conforme mostrado na figura, então, a determinação de acesso concedido ou não depende dessas regras. Um exemplo da regra é declarar que nenhum funcionário pode ter acesso à folha de pagamento após o horário comercial ou nos fins de semana. Ah, o cara está querendo acessar o banco de dados para qualquer coisa. Depois da meia-noite? Não, para meia-noite não pode. Ele quer entrar nas áreas restritas do prédio às 2 da manhã. Não, mas espera aí. Não funciona às 2 da manhã. Ele não faz parte da segurança. Ele não faz parte de nenhum grupo que vai fazer combater alguma emergência. Então, para que ele quer? Não pode. Então, de acordo com as regras, tá? Controle de acesso com base ou baseado em regras. E aí nós temos a identificação que aplica as regras estabelecidas pela política de autorização. O indivíduo solicita acesso a um recurso do sistema. Sempre que o indivíduo solicitar acesso a um recurso, os controles de acesso, hardware, software, pessoas, o que for, determinam se devem conceder ou negar o acesso. Tá? As políticas de segurança cibernética determinam quais controles de identificação devem ser usados. Quando o cara quer entrar na sala de reuniões VIP da empresa, tem lá uma política de segurança que vai dizer quem pode e quem não pode. E assim por diante.
A confidencialidade das informações e os sistemas de informação determinam o nível de exigência. Quanto mais importantes as informações, quanto mais confidenciais, quanto mais críticas, maior o nível de exigência dos controles. Tá? O aumento nas violações de dados forçou muitas empresas a reforçar os controles de identificação. Isso é visível. Tá? Vazamentos, quebras, destruição de dados, de patrimônio, forçou empresas a reforçar os controles de identificação. E aí nós temos 3 formas de fazer esse método de autenticação. A primeira delas é através do que você sabe. Uma senha, uma frase secreta, um PIN, o códigozinho numérico, são exemplos de algo que o usuário sabe. São senhas, o método mais popular usado para autenticação. Desenhar um padrãozinho no celular, baseado em alguma coisa que a pessoa sabe. Ou eu posso fazer uma autenticação baseada no que a pessoa tem. A pessoa tem um cartãozinho de acesso que dá autorização para ela. A pessoa tem um tokenzinho que gera códigos. A pessoa tem um crachá que identifica ela. Alguma coisa que a pessoa tenha. Ou baseado em quem a pessoa é. Uma característica física única, como uma impressão digital, retina ou voz, identifica o usuário específico. Por exemplo, a biometria. Tá? Então é importante lembrar. É digital. Digital é com base no que a pessoa é. É com um cartãozinho. Cartãozinho é com base no que a pessoa tem. É para clicar numa imagem específica? É algo que a pessoa sabe. Tá? E aí nós temos autenticações multifatores, que usa uma combinação de 2 desses. Tá? Uma combinação de 2 desses. Uma chave de segurança FOB é um bom exemplo. São 2 fatores, algo que a pessoa sabe como uma senha e algo que a pessoa tem, como uma chave de segurança, que são aquelas chavezinhas que geram as informações. E aí nós temos a autorização. A autorização controla o que o usuário pode ou não fazer na rede após a autenticação. Então, autentiquei, entrei, estou lá. E agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Isso é definido pela autorização. Depois que o usuário revela sua identidade e comprova quem é, o sistema verifica quais os recursos que o cara pode acessar. Simples. O que o usuário pode fazer com esses recursos? A autorização usa um conjunto de atributos que descrevem acessos do usuário à rede. Tá? São várias as formas que ela vai utilizar para dizer o cargo, a função, quem a pessoa é, que horário que ele está entrando, várias funções, conjunto de atributos. O sistema compara esses atributos com as informações contidas no banco de dados da autenticação. Determina um conjunto de restrições, ou nenhuma restrição, para que o usuário e entrega no roteador local para que o usuário está conectado no caso das redes. Então, os serviços serão liberados para o usuário de acordo com a comparação entre os atributos da pessoa que logou e os atributos que estão guardados no banco de dados de autenticação. Definir essas regras de autorização é a primeira etapa no controle de acesso. Uma política de autorização estabelece essas regras. Tá? Política de autorização que estabelece essas regras. E aí nós temos a auditabilidade. O cara entrou, alguém fez cagada. Preciso descobrir quem foi. Preciso descobrir que horas. Preciso descobrir quem deu acesso. Então, a auditoria é um passo importante nesse fator. A auditoria rastreia uma ação até a pessoa ou processo que está efetuando a mudança em um sistema. Coleta essas informações, reporta os dados, guarda lá até que alguém precise. A empresa pode usar esses dados para determinar finalidades. Para que o cara está usando isso? Como uma forma de auditoria ou de cobrança. Manda o cara embora, processa ele, não sei. A empresa que vai definir. Certo? Os dados coletados podem incluir hora de login do usuário, independente do usuário ter sido bem ou mal sucedido, a hora que ele tentou logar, data e hora, localização, quais os recursos de rede que ele usou, computador de quem, notebook de quem, endereço MAC,
qualquer coisa que ajude nessa identificação. Isso permite que a empresa rastreie essas ações e os erros durante uma auditoria ou investigação criminal, por exemplo, ou uma investigação interna da empresa. A implementação da auditabilidade consiste em várias tecnologias, políticas, procedimentos e educação. O usuário tem que ter tudo isso em mente, que se ele passar a senha dele para alguém, ele vai ter problemas. E se ele deixar a senha dele anotada num post-it no monitor, ele vai ter problemas. Que se ele logar no computador dele e deixar ligado e tomar café e alguém usar, ele pode ter problemas. Tá? Então, é um conjunto de tecnologias, políticas, procedimentos e educação. Vai sair do computador? Windows L, trava a tela. Acabou. Tá? Então, nós precisamos treinar, educar esse pessoal de acordo com os procedimentos que a empresa, os procedimentos e as políticas que a empresa determinou e com as tecnologias que a gente usa. Tá? Os arquivos de log oferecem informações detalhadas com base nos parâmetros escolhidos. Tá? E aí nós temos alguns tipos de controle de segurança. Os controles preventivos. Prevenir significa impedir que algo aconteça. Simples. Controles de acesso preventivo impedem que atividades indesejadas ou não autorizadas aconteçam. Simples. Então, o cara não é autorizado, ele não pode ir lá, pronto, acabou. Senão vai dar cagada. Já os controles de dissuasão é o oposto de uma recompensa, é uma penalização, é algo que dissuada a pessoa de fazer alguma coisa. Então, enquanto uma recompensa incentiva usuários a fazer alguma coisa, a dissuasão ou coibição desencoraja a fazer o que é errado. Tá? Então, quando o cara digita uma senha errada, toca uma sirene e todo mundo do prédio vê que ele tentou digitar uma senha para acesso administrativo. Peraí, mas se o cara não sabe a senha, ele não vai nem tentar descobrir qual é. Porque todos no andar vão saber que ele está tentando. Questão interessante. Tá? Empresas e profissionais de segurança usam dissuadores para limitar ou mitigar uma ação de comportamento. Dissuadores nem sempre interrompem essas ações. Tá? Muitos de vocês já devem ter escutado aquela máxima quando foram usar piscina quando eram crianças, da mãe chegar e dizer: cuidado que nessa piscina tem cloro, se fazer xixi fica verde. Dissuasão. Não vou fazer xixi porque vai ficar verde, todo mundo vai ver que sou eu. Mas, enquanto alguns não faziam xixi por causa disso, outros paravam e pensavam: acho que dá para tentar, e faziam xixi mesmo assim. Tá? Então, só uma pequena comparação aí para vocês entenderem. Dissuasão, qualquer coisa que vai desencorajar. Beleza? Às vezes, um mecanismo de dissuasão é ter um segurança atrás da porta que vai ficar olhando com uma arma no coldre, olhando para a pessoa que está errando a senha 3, 4 vezes. Tá? Se segurança chegar e perguntar para a pessoa: quem é você aí, cara? É algo que desencoraja as pessoas a tentarem entrar, a tentarem roubar ou a tentarem descobrir uma senha. Tá? E aí nós temos os controles de detecção. A detecção é o ato ou processo de perceber ou descobrir algo. As detecções, no caso dos controles de acesso, identificam diferentes tipos de atividades não autorizadas. Pô, o cara errou a senha 6 vezes e acertou na 7ª, tem alguma coisa errada, hein? Esse cara nunca errou a senha. Ou ele tá bêbado, ou é outra pessoa tentando se passar por ele, não é verdade? Então, detectei um possível problema. Manda alguém lá ver o que está acontecendo. E aí nós voltamos 2 aulas atrás. Eu preciso ter gatilhos. Ou se alguém errar a senha 4, 5 vezes, 3 vezes, manda uma mensagem para mim, o administrador do sistema. Ó, o usuário João errou a sua senha 3 vezes hoje. E aí eu, o João, não tenho nenhuma mensagem do João errando senha. Agora ele errou, tem alguma coisa errada. As detecções de controle de acesso identificam diferentes tipos de atividade não autorizada. Os sistemas de detecção podem ser bem simples, como um detector de movimento ou proteção de segurança. Eles também podem ser mais complexos, como um sistema de detecção de invasão. Tá? Aí, no caso do mundo físico, no mundo virtual, a ideia é semelhante. Esse cara não pode acessar o sistema financeiro. Mas espera aí, ele clicou, abriu o sistema financeiro e está tentando digitar com a senha dele. Mas ele não trabalha com o financeiro. Não tem alguma coisa errada? Talvez tenha que chamar o cara para ver o que está acontecendo. Ó, por que você tentou abrir o sistema financeiro? Em último caso,
para pelo menos usar o controle de detecção como uma forma de dissuasão. Pô, eu vi que você errou tua senha no sistema financeiro, o que você estava tentando entrar lá no financeiro? Ah, não, eu cliquei no ícone errado, abri o sistema errado, eu não reparei, mas a pessoa, se ela estava pensando em fazer alguma cagada, logar no sistema diferente para fazer alguma coisa mal intencionada, ela já vai entender, opa, os caras controlam esse tipo de coisa, ele sabe que eu tentei logar e que eu errei a senha. Ele vai se sentir desencorajado de tentar novamente. Tá? Então, controles de detecção, dissuasão e os preventivos. E aí nós temos os corretivos também. Deu cagada. O que eu vou fazer como uma forma de corrigir ou de neutralizar algo que aconteceu? As empresas, então vale lembrar, tá? Preventivo, detecção, dissuasão são antes da ameaça acontecer. Corretivo, deu cagada. Vamos tentar corrigir agora. As empresas implementam controles de acesso corretivos após o sistema passar por uma ameaça. Os controles corretivos restauram o sistema ao estado de confidencialidade, integralidade e disponibilidade que ele tinha antes. Eles também podem restaurar os sistemas ao estado normal após ocorrer uma atividade não autorizada. Então, são controles, são formas, são métodos, são processos que vão pegar esse sistema que está danificado de alguma forma, os dados foram vazados, as senhas foram quebradas, e vai tentar corrigir isso. É uma política, um controle de políticas que faz isso. Recuperação, retorno ao estado normal. Os controles de acesso de recuperação restauram os recursos, funções e capacidades após uma violação de política de segurança. O cara arrombou a porta. Vamos recuperar? Vamos colocar outra porta e outra chave, fica fechadura e tranca. Tá? Vamos corrigir também? Vamos. Então, a fechadura e a tranca não eram o suficiente. Vou colocar uma fechadura e uma tranca maior, vou colocar uma porta, em vez de ser uma porta de madeira, vou colocar uma porta de ferro. Recuperei e corrigi. Só corrigi, só recuperei. Tá? Os controles de recuperação podem reparar os danos, além de deter qualquer dano adicional. Tá? Pegou fogo, beleza, vai recuperar, vai apagar o fogo e vai evitar que o fogo se espalhe. Esses controles têm mais recursos mais avançados em controle de acesso do que os controles de acesso corretivos. Tá? E aí nós temos os controles de compensação. Compensar significa contrabalancear alguma coisa. Os controles de acesso compensatório fornecem opções a outros controles para aumentar o reforço relacionado à sustentação de uma política de segurança. Um controle compensatório também pode substituir um controle que não pode ser usado devido às circunstâncias. Descobrimos que alguém clonou os crachás dos meus usuários e tem 10 crachás clonados. Preciso bloquear o acesso físico à sala do meu servidor. Bloqueei, ninguém mais entra na sala do meu servidor. Porém, eu vou abrir um acesso lógico para controlar algumas coisas que eu não tinha antes, para que os administradores de verdade, caso precisem, consigam acessar isso de forma lógica. Eu compenso, não posso mais o fazer assim, porque deu uma brecha de segurança. Vou fazer de outra forma, tá? E aí nós temos a ofuscação dos dados. Ofuscar, basicamente, galera, significa mascarar. Tá? Mascaramento de dados é uma tecnologia que protege dados, substituindo informações confidenciais por uma versão não confidencial. Quem já viu aqueles filmes da CIA, dos policiais americanos, lá onde o cara pega o relatório e tem algumas informações marcadas em preto, assim, tipo, apagadas no relatório. Ah, você pode ler o relatório, você não pode ler o nome. Você não pode ler o nome da polícia, do policial que estava envolvido. Você não pode... Ofusquei, mascarei essas informações, substituindo informações confidenciais por uma versão não confidencial. Ou excluí o nome, ou mudei o nome de Davidson Luiz Kopnick para João da Silva. Pronto. Agora, esse dado que era confidencial pode ser, né, espalhado por aí, porque foi um nome inventado. A versão não confidencial parece e age como a original. Significa que um processo empresarial pode usar dados não confidenciais e não há necessidade de alterar os aplicativos de suporte ou as instalações para armazenamento dos dados. Vou publicar uma pesquisa, onde eu pesquisei em 3 supermercados da região.
Mas eu não vou colocar os nomes do supermercado, porque senão o mercado pode me processar se eu não tiver autorização deles. Supermercado A, preço tal. Supermercado B, preço tal. Supermercado C, preço tal. Fechou. Mascarei os dados, ofusquei as informações. Posso, aí sim, publicar essa pesquisa, por exemplo. No caso de uso mais comum, o mascaramento limita a propagação dos dados confidenciais em sistemas de TI. Então, limita a propagação de dados confidenciais, ao distribuir conjuntos de dados substitutos para teste e análise. Vai verificar os dados dos clientes? Beleza, inventa nome de cliente fake para a pessoa fazer o teste, porque ela não tem acesso aos dados de verdade dos nossos clientes. Tá? Existem algumas técnicas de mascaramento dos dados que podem garantir isso, que os dados permaneçam significativos, mas com alterações suficientes para protegê-lo. O primeiro é substituição. Substitui dados por valores que parecem autênticos para aplicar o anonimato ao registro dos dados. Supermercado A, supermercado B, supermercado C, fechou. Ou o shuffling, deriva um conjunto de substituições da mesma coluna de dados que um usuário deseja mascarar. Funciona bem com informações financeiras, por exemplo, em um banco de dados de teste. Então, eu tenho informações financeiras de 300 pessoas aqui. Mas eu não quero que ele saiba o salário de cada um delas, mas eu preciso fazer um conjunto de teste para testar o meu software. Então, vamos fazer assim, deixa os nomes aqui e vamos embaralhar os salários, por exemplo. Agora, o salário que está ali é fake, não é o salário da pessoa. São dados reais, o meu sistema vai ser bem testado, vai ser bem configurado, mas os dados não são reais, mesmo que alguém vá lá e diga, o Davidson vai processar a empresa por utilizar os dados dele. Não, mas o dado dele não está ali. Ele sofreu um processo de embaralhamento, shuffling, tá? E é importante, nesse caso, lembrar que os dados precisam parecer autênticos. Por quê? Porque se eu tenho esses dados com alguma finalidade, eu vou treinar um pessoal que eu estou contratando na empresa. Estou fazendo um treinamento para ver quem que eu contrato. Eu vou testar o meu software para ver se ele está funcionando. Adianta testar com dados extremamente estapafúrdios, que não tem nada a ver com nada? Não, eu preciso treinar os meus clientes com dados mais próximos do comum o possível. Então, parecer autênticos, tá? Conjunto de substituições na mesma coluna. Muda o salário de um pelo outro, sem saber qual foi mudado. Pronto, os dados são reais. Dá para testar, dá para treinar, dá para fazer o que quiser, mas sem saber o que é de quem, por exemplo. E aí nós temos a estenografia. Esconde informações, dados, uma mensagem, valores, o que for, em outro arquivo, como um gráfico, um áudio ou um outro arquivo de texto. Eu pego um JPG e oculto, mudo alguns pixels, alguns dados de cor dessa imagem, a fim de esconder um conjunto de valores ali dentro. Pronto. Os dados estão ocultos dentro de um arquivo gráfico. A pessoa pode abrir a imagem, ver a imagem, talvez ela note, nossa, tem uns pixelzinhos esquisitos aqui, hein? Mas ela não vai saber do que se trata. Tá? O nome dessa técnica, estenografia. A vantagem da estenografia em relação à criptografia é que a mensagem secreta não atrai atenção especial. É um arquivo MP3. O cara escutando não vai notar a diferença de alguns milésimos de segundo dentro desse texto. Mas esse arquivo está carregando a imagem de um lado para o outro sem que ninguém saiba. Ao visualizar o arquivo de forma eletrônica ou impressa, ninguém saberá que uma imagem, na realidade, contém essa mensagem secreta. Passa batido na grande maioria dos casos. E há vários componentes envolvidos nessa ofuscação de dados. Os dados integrados, que são a mensagem secreta, o texto de capa, ou a imagem, ou o áudio, o que for, que oculta esses dados e que produz um texto de estego, uma imagem de estego, um áudio de estego, um áudio que oculta essas informações. E essa chave controla o processo de ocultação. Eu tenho que saber, de alguma forma, quais são os dados, aonde esses dados estão ocultos, para saber como recuperar depois. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer nesse arquivo de áudio para tirar essas informações e ler elas depois. Tá? E a ofuscação é o uso de prática, a prática de técnicas de estenografia e de mascaramento
na profissão da inteligência, né, digital e de segurança digital. A ofuscação é a arte de tornar uma mensagem confusa, ambígua ou mais difícil de entender. Tá? Um sistema pode embaralhar propositalmente as mensagens para evitar o acesso não autorizado a informações confidenciais. Embaralha a mensagem de uma forma que só quem sabe o que está procurando ali dentro sabe como encontrar as informações. Uma marca d'água de um software protege o software contra acesso não autorizado ou marcação. Tá? Então, ali, uma marca d'água que registre qual é o formato, qual é os dados, qual, né, uma chave do tipo hash que guarda essas informações, consegue proteger esse software ou essas informações de acesso não autorizado à modificação. Uma marca d'água insere uma mensagem secreta em um programa como uma prova de propriedade. Então, eu consigo colocar informações guardadas, ocultas, por exemplo, na tela inicial do meu software, que se um dia houver vazamento, só olhando para a tela inicial eu consigo dizer, foi o meu cliente X que vazou isso aqui. Porque eu tenho um esquema de cores ou uma barrinha de cores aleatórias, por exemplo, que me significam alguma coisa. Para o cliente é só um enfeitezinho. Mas para mim, quando eu vejo, essas cores aqui vão do azul para o verde para o amarelo. Esse cliente é o cliente X. Não, essas cores vão de degradê. Esse é o cliente Y. Então, é um tipo de marca d'água que garante que, em caso de vazamentos, eu tenho como saber o que foi, quem foi, o que aconteceu. E a mensagem secreta é a marca d'água no caso do software. Se alguém tentar remover a marca d'água, o resultado é um código não funcional se eu aplicar esse tipo de técnica dentro de códigos. Eu posso aplicar ela aonde eu quiser dentro de um software. E aí eu tenho os resultados de acordo com o uso que eu quiser. Certo? Resumo do capítulo. Antes de ir para o resumo, eu pulei um detalhe que eu comecei a explicar e eu achei que vinha em outro slide, e eu não vi em outro slide, então eu vou voltar só para explicar para vocês. Aqui, várias dessas criptografias falam sobre tamanho de bloco. Usa blocos. O que é esse conceito de blocos, pessoal? Basicamente, imagina que eu tenho vou criptografar essa frase aqui, com um tamanho de bloco fixo de 10 caracteres. Isso quer dizer que a minha criptografia vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai dividir aqui. E nesse primeiro pedaço ele vai aplicar uma criptografia. Os 10 próximos, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele vai aplicar aqui, contando os espaços, é claro, e vai aplicar outro processo de criptografia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certinho 30 caracteres. Então, o conceito de bloco é esse. São divisões em que a criptografia faz quebrando um texto inteiro em blocos a fim de aplicar seu algoritmo de criptografia. A gente chama esse tipo de criptografia de blocos, tá? Criptografia de blocos. E aí, agora sim, vamos para o nosso resumo. Já estamos quase 1 hora, 53 minutos de aula. Resumo do capítulo. Discutimos os princípios da criptologia, a gente lê rápido demais às vezes, ciência que estuda a criptografia, usados para proteger as comunicações. O capítulo explicou os algoritmos de criptografia assimétrica e simétrica, comparou os dois, forneceu exemplos de quem utiliza. Tá? O capítulo explicou como o controle de acesso previne o acesso não autorizado a um edifício, uma sala, um sistema ou um arquivo usando identificação, autenticação, autorização e responsabilidade. Além disso, o capítulo também descreveu os modelos diferentes de controle de acesso e tipos de controle de acesso. O capítulo foi concluído discutindo as várias maneiras dos usuários mascararem os seus dados. Tá? Para esse capítulo, pessoal, nós temos também duas atividades do Packet Tracer, que já estão postadas
na tela inicial do nosso curso. E nós temos também aquelas atividadezinhas auxiliares, tá? Quando vocês verem que o material de vocês fala em laboratório, já falei isso para vocês lá na primeira aula. Ignora porque ele está falando laboratório como se a gente tivesse em um meio físico. Tivesse tudo junto na mesma sala e aí vamos fazer um laboratório. Os packet tracers e as atividades, né, de investigação, aí, a exploração e tal, você pode fazer. Nesse caso, nós temos 6 atividades do tipo questionário. Tá? Beleza, pessoal? Tudo certinho? Obrigado a todos por terem assistido. Qualquer dúvida, por favor, me mandem. Até a próxima.